Uma coisa marcante no desgoverno Lula é a ostentação e gasto desse desgoverno. É impressionante como as matérias são divulgadas mostrando esse gasto, né, essa ostentação desse desgoverno. E a matéria diz, amplamente divulgada, o governo Lula deve gastar R$650 mil com flores nobres. É impressionante o que vemos nesse desgoverno. Vemos um pacote de gastos apresentado pelo desgoverno Lula que afeta a educação, que afeta a saúde, que afeta o crescimento real do salário mínimo. Ou seja, quem depende do dinheiro, né, o povo pobre, ele é o mais prejudicado. Enquanto isso, vemos esse desgoverno continuando a ostentar. Agora, flores nobres, gasto de R$650 mil. Esse dinheiro não poderia ser voltado para outra coisa? Para e pensa. Assim como a cascata artificial que foi divulgada, né, a construção da cascata artificial na Granja do Torto, é interessante que essa obra não foi revelado o gasto dela, quanto gastaram para colocar uma cascata artificial na Granja do Torto. Ou seja, é um desgoverno que gosta de ostentar, é um desgoverno que gosta de gastar e anuncia o pacote de corte de gastos que afeta a população, mas ele quer continuar na riqueza, ele quer continuar ostentando, ele quer continuar gastando. É uma coisa tão absurda, como exemplo dessa cascata, que nem mesmo o valor que foi gasto aqueles quiseram divulgar, de tão absurdo que foi. Assim como as viagens internacionais de Lula. Ele que já anunciou que esse ano ele pretende voltar a fazer as viagens internacionais, ou seja, mais gastos com dinheiro do povo, mais ostentação. Olha a matéria que foi amplamente divulgada, 3,3 bilhões. Governo Lula tem o maior gasto com diárias e passagens desde 2014. É um absurdo, é um desrespeito com o dinheiro do povo. Vemos o dólar batendo recorde, a dívida bruta batendo 9 trilhões, vemos o país afundando, essa é a realidade nesse desgoverno, e ele continua a ostentar, a gastar. Esse ano promete, né? Tem aquela questão envolvendo o suposto acidente dele. Ele depende da liberação médica, mas se for autorizado, pretende voltar a viajar e vamos ter mais gastos recordes com esse desgoverno. Agora, uma coisa que não vemos é esse gasto exagerado no governo do presidente Bolsonaro. Ele, por exemplo, quando viajava, ele sempre procurava ficar hospedado em embaixadas ou hotéis baratos, né? Teve até matérias que foram divulgadas na época quando ele foi visitar o Oriente Médio, como essa, por exemplo. Em Dubai, Bolsonaro se hospeda em hotel com diárias de até R$83 mil. Quem lê a matéria pensa que aí tá falando de Lula, mas Bolsonaro também torrava dinheiro. Mas não, o hotel, quando ele foi para o Oriente Médio, foi bancado pelo príncipe. Ele não pagou a estadia dele no hotel. Então foi 0,800. Bolsonaro ele sempre procurava respeitar a questão envolvendo o dinheiro público. E tanto é verdade que até o UOL teve que desmentir a mentira, né, que hoje em dia chamam de fake news, com relação à viagem do presidente Bolsonaro a Abu Dhabi, quando ele foi para o Oriente Médio, né? Então, aqui a matéria diz assim, ó, dinheiro público brasileiro não pagou estadia de Bolsonaro em hotel de luxo. É falsa alegação feita no título de uma publicação do site Desmascarando, segundo o qual o presidente Bolsonaro foi o hotel mais luxuoso do mundo com dinheiro público. O próprio texto, copiado do site jornalístico Metrópolis, informa que a estadia de Bolsonaro não foi paga com impostos. Ao comprova, o Palácio do Planalto informou que como é praxe diplomática em toda viagem internacional, a hospedagem do chefe de Estado foi custeada pelo país anfitrião. Então, até quando tentaram culpar Bolsonaro, né, tentaram levantar uma narrativa mentirosa, dizendo que o Bolsonaro estava torrando dinheiro público, foi desmentido, porque quando ele não estava hospedado em embaixadas, ele estava ou em hotéis baratos, ou ele era convidado pelo país,
né? E lá quem pagava era o custo do próprio país, de quem convidava. Às vezes o príncipe, como era no Oriente Médio. Então ele não pagava a estadia dele nesses hotéis 5 estrelas, como tentaram passar a ideia de que ele pagava. Então, diferente de Lula, Bolsonaro sempre teve o comprometimento, né, com o dinheiro do povo brasileiro. Ele nunca teve... Se você vê as notícias, você não via Bolsonaro gastou 650 mil reais com flores nobres. Bolsonaro fez uma reforma e mandou construir uma cascata na Granja do Torto. Bolsonaro gastou mais de 3 bilhões de reais em viagens internacionais e bateu recorde. Você não vê isso. Mas no desgoverno Lula, você vê uma ostentação. Você vê a começar pelo desgoverno. O recorde do número de ministérios, né? 38 ministérios no desgoverno Lula. Ele bate recorde de ministérios. E ele diz que é pouco. Deveria ter mais ministério do desgoverno dele. Então isso é gasto. Isso envolve dinheiro do povo brasileiro. É gasto. Viagens internacionais. Ele quer ir para hotéis 5 estrelas. Ele quer levar uma mega comitiva. Igual quando ele foi para Portugal. Os políticos, o povo de Portugal, ele ficou impressionado com a quantidade de pessoas que foram para Portugal. E lá ele se hospedou no hotel 5 estrelas. Ou seja, isso é gasto de dinheiro público, é gasto do dinheiro do povo brasileiro. Então é um desgoverno que quer punir o povo com impostos, com cortes, como no Bolsa Família, como na saúde, como agora limitando o crescimento real do salário mínimo, mas não quer abrir mão da ostentação, diferente do governo do presidente Bolsonaro, que tinha uma responsabilidade com o dinheiro do povo brasileiro. E isso se reflete até mesmo nas viagens internacionais, onde ele escolhia ficar em embaixadas, onde ele escolhia ficar em hotéis baratos para não comprometer o dinheiro do povo brasileiro. Isso se chama respeito. É o que não vemos no desgoverno Lula. Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. E não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.